Se você é cristão e mora numa caverna, nos últimos anos tem ocorrido várias deliberações de igrejas evangélicas lá nos Estados Unidos sobre diversos assuntos teológicos. E a mais recente, eu já vou te contar agora, é sobre a Igreja Batista, a Southwestern Baptist Convention, que é a maior denominação batista do mundo inteiro e é o maior grupo de protestantes nos Estados Unidos. E agora, em 2024, eles fizeram a sua reunião anual e lá dentro fizeram uma moção para, se dentro do Estatuto de Fé da Igreja Batista, eles devem aceitar o credo niceno ou não. Bom, mas você pode perguntar pra mim, qual que é a importância da gente ter um credo ou não? Então, só pra separar, qual que é a diferença entre um credo e uma confissão de fé? Vamos ver o que o Dr. Malcolm Yarnell, que é batista, vai falar sobre isso. Sendo assim, o credo é mais substancial do que uma mera confissão de fé. Até mesmo os vários criadores da mensagem e fé batista entenderam que algumas verdades eram tão fundamentais que deveriam ser chamadas de credo. Eles acreditavam que os credos encapsulavam o ensino das escrituras exigido para o cristianismo, enquanto a confissão de fé apenas denomina uma igreja e outra igreja cristã. É claro que o Dr. Malcolm ele não fala por toda a igreja batista, mas ele não é qualquer um. Ele é professor de teologia da Igreja Batista e ele foi reitor da escola de seminário da Southwestern Baptist Convention. Bom, já que a gente entende que os próprios batistas compreendem que o credo é algo fundamental para a fé cristã, nas palavras do Dr. Malcolm Yarnell, se você não crê no credo, se você não é capaz de professar o credo, então você não está dentro da unidade cristã, você não pode ser considerado um cristão, porque você não é capaz de confessar essas afirmações do credo. Agora, o que é o credo? Alguns vão pensar que é um documento gigantesco de 150 páginas que você precisa ser um doutor em teologia para compreender, mas não. O credo niceno, que é justamente o ponto que vai ser deliberado na convenção anual da Igreja Batista lá nos Estados Unidos, é muito simples. Vamos ver? Para o vídeo não ficar longo, eu vou ler só o final do credo, que é onde está o foco da nossa conversa. Mas o credo não é longo, ele vai estar aqui na descrição se vocês quiserem ler, tá bom? O final do credo niceno diz o seguinte: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Com base no final do credo, qual você acha que foi o problema que os batistas tiveram com o credo niceno? Se você acha que é na frase creio na una santa igreja católica e apostólica, você está errado. Esse não é o problema que os batistas viram no credo. Até porque quando o credo niceno foi escrito, a gente não tinha a divisão das igrejas. Não tinha igreja católica, igreja ortodoxa, do Oriente, do Ocidente, as igrejas evangélicas. Era tudo uma igreja só. E o termo católico aqui no credo, ele quer dizer universal. Ou seja, creio na Igreja de Cristo, em toda a universalidade da Igreja de Cristo. É isso que a palavra católico quer dizer aqui. Então, para os batistas, onde que está o problema com o credo niceno? Está na seguinte frase: professo um só batismo para a remissão dos pecados. Para você que não conhece a teologia batista, eles não acreditam na regeneração batismal. Ou seja, no momento em que você se batiza, você é regenerado e os seus pecados são perdoados. Ou seja, esse ato incorre numa alteração espiritual naquele momento. O batismo para os batistas, na verdade, é uma expressão externa, visível para as pessoas, de algo que já aconteceu no passado, no momento da sua conversão, por exemplo. E não que o ato do batismo tem esse poder. Bom, e o que os batistas vão dizer sobre essa questão da remissão dos pecados que está no credo niceno? O Dr. David Allen, que é um batista do Sul, foi reitor da escola de teologia também lá da Igreja Batista do Sul e é candidato à presidência da Convenção Batista do Sul. Ou seja, não é qualquer pessoa. Ele vai dizer o seguinte: embora essa linguagem venha diretamente das escrituras do livro de Atos, a linguagem foi interpretada por muitos dos pais da igreja e por muitos hoje que usam o credo niceno para significar a regeneração batismal. Os batistas rejeitariam tal interpretação. E aqui, se você está me acompanhando, fica a pergunta: então a Igreja Batista vai rejeitar a interpretação da igreja primitiva sobre o batismo? Não é um pouco esquisito?
O credo niceno, ele surgiu em 325 d.C., no primeiro concílio universal, onde todas as igrejas cristãs estavam reunidas. Ou seja, é a igreja que tinha acabado de ser perseguida por 300 anos. É a igreja que está muito próxima do Pentecostes, dos ensinamentos dos apóstolos. É a igreja que desenvolveu a fé cristã, explodiu o cristianismo por todo o mundo, mesmo antes da Bíblia ter sido canonizada e formalizada da forma como que nós conhecemos hoje. A pergunta que eu faço é: como que a Igreja Batista pode expressar dessa forma que eles não concordam com a fé dessa igreja, da igreja primitiva? A pergunta que fica é: quão distante a minha fé pode estar da igreja primitiva? Bom, é claro que eu não quero te aprisionar num pensamento. É óbvio que, ao passar de 1700 anos, as coisas mudam, as pessoas interpretam a Bíblia de formas diferentes e o pensamento é múltiplo, e tá tudo bem. A pergunta que eu quero fazer é: quanto a minha interpretação atualizada de hoje pode diferenciar da igreja primitiva que tinha acabado de ser perseguida, que espalhou o cristianismo pelo mundo inteiro com o auxílio do Espírito Santo? Qual é a liberdade? Qual é o grau de liberdade? O quanto eu posso divergir da igreja primitiva sem estar fora da vontade de Deus? Agora a questão é, não sou eu que estou levantando essa bola. Quem levantou essa bola foi a Igreja Batista, na sua convenção anual, agora, em 2024. Tudo isso que eu li para vocês são citações deste ano, de batistas relevantes discutindo sobre o credo niceno. Porque uma coisa é falar: não, a Igreja Batista crê de um pouco diferente e tal, mas eles ainda são cristãos. Mas será mesmo? Não foram eles mesmos que levantaram a bola de um credo que vai além das confissões de fé, que é o que vai alcançar todos os cristãos do mundo inteiro? Se eu não sou capaz de professar esse credo, o que isso diz sobre mim? Então veja, não é esquisito que os próprios batistas afirmam que o credo é algo extremamente fundamental, que vai além das confissões de fé, mas eles não são capazes de aderir ao primeiro credo que surgiu na história da igreja cristã. E daí fica o questionamento que não parece que foi respondido. Se a Convenção Batista do Sul rejeita o credo niceno, por acaso isso quer dizer que eles entendem que a igreja primitiva não era cristã ou não era cristã o suficiente? Será que eles entendem que eles têm uma interpretação melhor que a da igreja primitiva? É isso? Ou se eles rejeitam o credo niceno da igreja primitiva, se a gente afirma que a igreja primitiva era cristã, quer dizer que eles se colocaram fora da cristandade e da fé cristã? Ou será que a igreja batista hoje tem um entendimento melhor e superior ao da igreja primitiva, lá do passado? É um pensamento esquisito. Aliás, se a igreja batista, que eles vão se auto-intitular cristãos, certo? Se eles rejeitam o credo niceno, o que isso diz sobre todas as outras denominações cristãs que aceitam o credo niceno? Por exemplo, a igreja do Nazareno, a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja anglicana, a igreja luterana, todas as denominações vão aceitar e aderir ao credo niceno. Será que então o fato da igreja batista rejeitar esse credo quer dizer que eles entendem que as outras denominações não são cristãs? Porque afinal, como eles mesmos disseram, o credo é algo fundamental da fé cristã. É o que une os cristãos, tá? Mais profundo que a confissão de fé da sua igreja. Ou seja, se eu creio no credo e vocês não, quem é cristão e quem não é? Tá, o que eu falei é forte e parece muito radical. É claro que eu, e aqui nós do Ponta do Iceberg, e eu acredito que você que está assistindo também, é lógico que nós vamos concordar que os batistas são cristãos. Esse não é o ponto desse vídeo. Discutir se eles são cristãos ou não. É óbvio que eles são. O ponto é, como que eles podem tomar uma deliberação teológica com impactos tão profundos para o mundo cristão? Porque essa deliberação teológica levanta questionamentos nos Estados Unidos. Afinal, a Convenção Batista do Sul, ela é a maior denominação protestante dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Então, isso tem impacto global em como eles se posicionam com relação aos fundamentos e à base da fé cristã. Isso parece um assunto muito complexo, mas ele fala de uma questão muito importante do cristianismo, que é a união dos cristãos. Essa é a vontade de Cristo para nós. Os cristãos devem procurar se unir e a oportunidade de discutir um credo é muito legal, porque quando as denominações todas concordam num credo, nós podemos olhar para os nossos irmãos cristãos e perceber que eles creem na mesma fé que nós, que no seu fundamento e no centro, no importante do cristianismo, todos nós concordamos. Essa é uma oportunidade dos cristãos estarem juntos e de mãos dadas. Mas o Dr. David Allen, ele ainda faz uma afirmação intrigante com relação à união do cristianismo. Ele diz o seguinte: agora, eu sou batista do Sul,
mas não sou um grande fã do ecumenismo. E ele continua dizendo que ele fica com o pé atrás e que ele não vê o ecumenismo com bons olhos. E o que é ecumenismo? O que ele está dizendo com essa palavra? Ecumenismo é a união das denominações cristãs. A gente não está colocando todas as religiões no mesmo balaio. Não, a gente está falando da união dos cristãos exclusivamente. Não é esquisito que o candidato à presidência da Convenção Batista do Sul seja contra essa união? No começo do vídeo eu falei que essa questão teológica, ela fala sobre o nosso relacionamento com Jesus Cristo. E o que o Dr. Allen falou implica exatamente nisso. Porque na última oração do nosso Senhor Jesus Cristo, antes da sua crucificação, ele ora o seguinte a Deus. Isso está em João 17, a partir do versículo 20. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e eu os amaste, como também amaste. Amém. Nos distanciarmos da unidade dos cristãos é nos distanciarmos da vontade de Cristo para os cristãos. A decisão que a Igreja Batista tomou este ano lá nos Estados Unidos é uma decisão séria. Eu peço para que todos os cristãos, e não só os batistas que estão vendo esse vídeo, orem para que ano que vem, na sua próxima reunião anual, eles possam voltar atrás nessa decisão. Que eles possam aderir ao credo, que eles possam querer se unificar e se aproximar mais dos outros cristãos e das outras denominações cristãs. Essa era a vontade de Cristo desde o princípio. Eu sou Marcelo Júnior. Se você tem algum comentário sobre tudo que nós acabamos de mostrar aqui hoje, deixa aqui nos comentários. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo Ponta do Iceberg.